Pessoal, ainda no módulo 1 da sua apostila, né, na parte de grandeza, unidade de medida, a gente tem a questão da ordem de grandeza, né, que é basicamente um complemento à notação científica. Então, a ordem de grandeza é um valor estimado de potência de base 10, na qual se encontra o mais próximo de uma determinada potência. Tá? Só se é utilizado quando não há necessidade de saber seu valor exato. O que significa isso? Significa o seguinte: às vezes os físicos, os químicos, os cientistas, na hora de passar um valor, uma informação ou estudar alguma coisa, você não tem o valor exato daquilo que você está tentando visualizar, daquilo que você está querendo estudar. Por exemplo, um amigo meu descobriu, trabalha no INPE, descobriu um planeta novo. Descobriu um planeta novo. Eu falo, pô, que legal, cara, qual que é a massa desse planeta? Aí ele não sabe ainda, me dizer o valor exato. São 2 bilhões, 108 milhões e não sei quantos mil quilogramas de massa. Ele não sabe esse valor exato, ele ainda não tem informações sobre esse planeta. Mas ele tem uma estimativa. Ele vai olhar para mim e falar assim, olha, não sei ainda, cara, mas a ordem de grandeza dessa massa está em torno de 10 a 20, por exemplo. Então, a ordem de grandeza ela vem como uma estimativa, certo? Uma coisa que você não tem certeza ainda do valor, mas você já sabe mais ou menos a escala que ele se encontra, então você usa a ordem de grandeza, você dá uma estimativa através de ordem de grandeza. Como que eu faço isso? Olha, exemplo, um valor de 1 vezes 10 a décima metro, ele teria aqui uma ordem de grandeza de 10 a 10. Tá? Então, a ordem de grandeza desse valor é de 10 a décima. Tá? Isso aqui já é um exemplo de ordem de grandeza. Ok, mas como é que eu realizo essa transformação? Né? Então vamos para o que realmente interessa para você, que é o que você tem que fazer numa prova ou algo assim. Simples, você analisa o número que vem antes da potência. Se esse número for maior ou igual a 3,16, você soma uma unidade no expoente. Se for menor que 3,16, aí você mantém um expoente. Beleza? O que significa isso? Significa que você pega num valor, por exemplo, com o exemplo passado, né? Em notação científica ele ficava como 8 vezes 10 a sexta. Na hora de você falar a ordem de grandeza desse valor, na hora que você quer determinar aqui a OG, o que você faz? Você analisa este número que vai à frente. Então, por exemplo, nesse caso aqui, vamos dar uma circulada, ó. Este valor aqui de 8, né? Ele é maior ou igual a 3,16? Maior ou menor, né? Bom, 8 é maior do que 3,16. Se 8 é maior do que 3,16, o que eu vou fazer? Bom, eu vou somar 1 ao expoente. Então, o meu expoente era 10 a sexta. Somando 1 ao expoente, ele vai para 10 a sétima. Então, a minha ordem de grandeza seria de 10 a sétima. Tá? Lembra que a ordem de grandeza não tem um valor na frente, tá? Só vai a anotação, só vem o 10 a sétima. Eu não escreveria, 8 vezes 10 a sétima. Só vem a anotação. Só vem essa potência aqui, né? Que deixa de ser notação, né? Estou falando que vem a notação, mas ela deixa de ser notação e ela passa a ser uma ordem de grandeza. Então, 10 a sétima seria a ordem de grandeza desse número. No exemplo 2, aqui eu mudei o valor dos exercícios passados, né, em notação científica, para que a gente pudesse ter um termo diferente do 8, né? Então, aqui eu tinha, em notação científica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Então, como era um número menor, você andou para a direita, né? Você escreve ele como expoente negativo, expoente menos 7. Até aí você já entende, você estudou notação científica, está entendendo esse conteúdo. Então, aqui em ordem de grandeza, o que eu faço? Eu analiso esse cara, eu analiso o número que está na frente da potência. Então, aqui para nós seria o 6. Este 6, ele é maior ou menor do que 3,16? Olha, 6 é maior do que 3,16, não é mesmo? Eu sei que o número 6 é maior do que 3,16. Se 6 é maior que 3,16, então eu vou fazer o quê? Bom, eu vou somar 1 no expoente. Então, se o expoente era menos 7 mais 1 vai ser menos 6. Um erro bem comum também, né, aluno? Você acha que por somar 1, esse menos 7 vira menos 8. E aí é um errinho matemático, né? Se você está somando 1 e esse valor é negativo, ele vai diminuir. Então, por exemplo, você me deve R$7. Aí você vem e me paga R$1. Então, mais R$1, né? A sua dívida cai para 6.
A sua dívida não aumenta para 8 quando você me paga. Então aqui a ordem de grandeza seria equivalente a 10 a menos 6 metros, né? Essa é a ordem de grandeza referente a esse termo aqui. Bom, vamos para aquela tabelinha, né? E vamos treinar. Então, mesmo esquema da aula passada, eu vou fazer o lado de cá. E aí você dá uma pausa no vídeo, tenta resolver o lado direito. Faça a ordem de grandeza nesse canto da tabela. E aí você solta o vídeo e vê se você acertou esses valores. Se você tiver acertado, beleza, você pode pular para o próximo conteúdo que você já está dominando aí a parte de ordem de grandeza. Então aqui, nesse caso, eu tinha 7,8 vezes 10 a sétima. Eu vou analisar 7,8. 7,8 é maior do que 3 a 16. Então eu vou somar um no expoente. Então a ordem de grandeza daqui seria de 10 a oitava metros. Tá? Essa é a minha ordem de grandeza. Aqui embaixo eu tinha 9,5. 9,5 também é maior do que 3,16. Então eu também vou somar um no expoente. Isso vai ficar 10 a décima metros. Ok? Deixa eu dar uma ajustadinha aqui. Ficou torto minha tabela. Por que ficou torto? Bom, aqui eu tenho 5 vezes 10 a quinta. 5 é maior do que 3,16. Então a minha ordem de grandeza seria somar um ao expoente. Então era 10 a quinta vai para 10 a sexta. Como a unidade aqui é Newton, isso vai para Newton. A minha ordem de grandeza deste exercício aqui vai ser mantida, porque olha, aqui eu tenho 1. 1 não é maior do que 3,16, 1 é menor. Se é menor, eu não somo nada ao expoente. Então aqui era 10 a 8, eu vou manter 10 a 8, negativo, né? Então mantenho aqui a unidade de 10 a menos 8, beleza? Bom, aqui eu tenho 10 a menos 7 e o número da frente é 4,2. Então 4,2 é maior que 3,16. Se 4,2 é maior, eu vou ter que somar 1 no expoente. Então 10 a menos 7 mais 1 vai para 10 a menos 6. Então esse seria meu expoente. E aqui em metros, né, essa unidade de medida. E o último da tabela aqui, né, esse 2,08, ele é um número menor do que 3,16. Então, se ele é menor do que 3,16, nós vamos considerar que a ordem de grandeza dele é de 10 a menos 6 metros. E aqui nós encerramos, então, a primeira parte da tabela, dizendo quais são as ordens de grandezas equivalentes aos valores do lado de cada tabela. Então, nesse momento, você vai dar aquela pausa no vídeo e aí você vai resolver a ordem de grandeza para os valores do lado direito da tabela, ok? Resolvendo esses valores, aí nós vamos fazer a correção. Então dá uma pausa que eu já vou começar a correção a partir de agora, beleza? Já deu a pausa? Já fez? Então bora lá. A ordem de grandeza aqui deste termo, como é 8, é somar 1 ao expoente, então ela vai para 10 a sétima. A ordem de grandeza desse cara aqui era 10 a quinta, soma 1 ao expoente, vai a 10 a sexta, porque 5 é maior do que 3,16. 3,08 é menor, então você mantém a anotação, você mantém o 10 a décima, então a ordem de grandeza se torna 10 a décima. Aqui 2 também é menor do que 3,16, então você também mantém 10 a menos 7. Aqui 3,5 é maior do que 3,16, então você soma 1 ao expoente, era menos 10, vai para menos 9. E aqui era 8,6, também maior, né? Então você também vai somar 1 ao expoente. Isso aqui vai para 10 a menos 3. Beleza? Bom, nesse caso aqui é só lembrar, né, gente, de colocar as unidades de medida, porque fazem parte do número, do valor numérico. Então aqui nós temos todos os termos com uma unidade de medida. Aqui era metros também, e aqui era gramas. Pronto, tá aí resolvido, né, a tabela. Estes são os valores da ordem de grandeza dos termos que nós já tínhamos visto um pouquinho mais à frente, tá? Então, eu espero que você tenha entendido
como resolver isso daqui. É um conteúdo relativamente bem simples, né? Então não tem muito o que se desesperar. Se você conseguiu resolver isso com facilidade, já pula para o próximo conteúdo, né? Porque esse também é um conteúdo bem simples. Ele só dá um complemento ali na parte de notação científica. Então é isso, até a próxima.